Reverendíssimo Padre Clebson, caríssimos irmãos e irmãs, amados em Cristo Jesus. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Assim diz Isaías, no capítulo 9 do seu livro. Numa época difícil, provavelmente no tempo de uma grande guerra, envolvendo a Síria juntamente com Israel, contra Judá. O conflito começou porque Israel convidou Judá a participar da guerra contra a Assíria. Judá não aceitou e por isso tornou-se vítima também naquele conflito. É o tempo do rei Acais. Tempo do rei Acais, século 8º a.C., por volta do ano 720. O profeta Isaías, primo do rei Acais, inicia o seu ministério por volta do ano 740 a.C. Conviveu com a realeza e anunciou da parte de Deus grandes profecias, principalmente no tempo dessa guerra, na primeira parte do livro. Nós encontramos um rei, Acais, que não tinha agradado a Deus. Notem que desde Davi, o grande rei de Israel, nós temos um reino, que depois do seu filho Salomão se divide em dois, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, meus irmãos, era a união de 10 tribos. O reino do sul, as duas que restavam. Era então Judá, o reino do sul, um reino aparentemente mais fraco, um reino menor, mas por ser caminho para o mar e para o Egito, tinha sua importância comercial. Era uma região, então, muito cobiçada naquele contexto histórico. Estou dizendo isso a vocês para entendermos o que foi dito na primeira leitura e por que ela está aqui. Capítulo 9, como já disse, do livro do profeta Isaías. Isaías se dirige a Acais, que sabe que não agradou a Deus. Para terem ideia, Acais, que neste contexto é um símbolo da condição humana, chegou a sacrificar um dos seus filhos a Moloque para ter vitória em uma guerra. A um deus pagão, um deus estrangeiro. Quando a Síria começou a vencer e começou a dominar, expandindo o seu domínio, o seu império, Acais foi um rei que dirigiu-se ao povo dizendo: ora, se o Deus na Síria é mais forte, devemos rezar para ele. Deixemos o nosso Deus um pouco de lado, porque parece que ele é mais fraco, visto que é o mesmo Deus de Israel, reino do norte, e Israel teve que se aliar à Síria. Agora estão todos contra a Assíria, e eu deveria ter cedido, mas não fiz. Agora também estou no meio do conflito. Acais tem certeza que será derrotado, por duas razões. A primeira, ele não agradou a Deus. Ele sabe que agora voltar-se a Deus, pedir apoio de Deus na cabeça dele não será válido. Deus não vai ouvi-lo, assim pensa. Também, segundo ponto, ele sabe que aqueles reinos juntos são muito mais fortes do que ele. Por isso ele sabe que está na escuridão do fim do seu reinado. Provavelmente, se de fato a Síria, junto com Israel, tivesse invadido Jerusalém, teria acabado ali a dinastia do rei Davi. Mas, meus irmãos, esses acontecimentos aparentemente humanos, meramente humanos, não são só o que a gente vê. Existe uma ação divina que encaminha, que incorpora em nós, no seu mistério, a sua própria vontade. Aos que se abrem ao Senhor, aos que estão atentos ao Senhor, o Senhor fala e é ouvido. Não adianta falar para quem não ouve, não adianta falar para quem não quer. O Senhor procura aqueles que lhe são próximos. Como Isaías é próximo de Deus, Acais não. Então, Deus, dirigindo-se a Isaías, fala a Acais. Mas quando Isaías fala, Acais não acredita. Porque se Isaías tivesse dito: Acais, você vai perder, acaba em você o reino de Judá, não haverá mais daqui para frente nenhum descendente de Davi, porque nós perderemos para esses dois reinos juntos.
Acais teria acreditado. Mas como Isaías disse, você não vai perder. Não coloque sua força, sua esperança em carros e em exércitos. Não coloque sua força, sua esperança nos conchavos do mundo, nas amizades do mundo, em outro ser humano. Coloque a sua confiança no Deus de Israel. Mas, meus irmãos, Acais sabe que pecou, sabe que não agradou a Deus. Então Acais não se vê no direito de chegar a Deus. Mas aqui reserva-se um segredo. Quem disse, meus irmãos, que Deus só dá o que merecemos? Quem disse que Deus não é misericordioso? Se Ele fosse, do ponto de vista humano, meramente justo, nós nem estaríamos mais aqui. Já teríamos pago caro por nossos pecados. Mas porque Ele é bom, compassivo, misericordioso e paciente, Ele dá tempo. Tempo para que a gente se converta. Tempo para que a gente tome consciência. Tempo para que a gente retorne a Ele. É o tempo que está dando a Acais, que, repito, foi um rei horrível, mas ainda tinha tempo para agradar a Deus. Então Deus diz para ele: você não vai perder, você vai ganhar. Esses países não invadirão Jerusalém, não acabarão com a descendência de Davi, porque ainda não se cumpriu a minha promessa a Davi. Eu enviarei o meu ungido, o meu Messias, o meu Cristo, e ele reinará como nunca ninguém na face da terra. Ele será o rei como nunca houve outro em toda a face da terra, porque é segundo a minha vontade. Vem fazer a minha vontade. Ele ainda não veio. E jurei a Davi que seria um filho seu, um descendente seu. Então, enquanto não se cumprir, a dinastia de Davi não vai se acabar. Assim, Isaías diz a Acais, e Acais insiste em não acreditar. Ele acredita mais nos seus julgamentos do que na palavra de Deus. E como agora não tem aliados, como agora não tem força, ele acha que vai perder. Então, Isaías dirige a ele uma profecia da parte de Deus, que fala de um futuro, que no contexto da profecia é um futuro próximo, mas que não termina ali. Conforme hoje ouvimos na primeira leitura, o povo que andava na escuridão é o povo de Judá, é o povo que está agora para se apagar no mundo, para se acabar no mundo, sendo vencido por aqueles outros dois reinos. Esse povo da escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, sim, uma invasão dessa traria a morte. Uma luz resplandeceu. Quando essa luz resplandece, quando essa palavra de Deus é dita, quando o soberano, o Altíssimo fala, tudo se ilumina, e quem estiver pronto para olhar, verá. O que essa luz mostra? Fizeste crescer a alegria, diz o Senhor, e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. O que é que ele está falando aqui? Que o rei vai ver diante dele um povo feliz. O rei vai ver diante de si um povo vitorioso, não um povo subjugado. E continua: pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os seus ombros e o orgulho dos fiscais, tu abateste como na jornada de Madiã. Meus irmãos, quando um povo naquele passado era subjugado, vencido, era feito de escravo. E por isso é apresentado aqui ao rei o que ele tem na mente. A Síria, melhor dizendo, junto com Israel, invadirá Jerusalém, matará a minha descendência, subjugará em escravidão o meu povo. E agora o meu povo será escravo desses outros povos. E por isso ele vai dizer, o jugo que pesava sobre o povo, ou seja, o peso dos ombros, da carga que deve levar como escravo, é o que vê o rei na sua imaginação. O orgulho dos fiscais, em outra tradução se diz a vara dos fiscais. Aqueles que quando vão acompanhando o povo, quando aquele que está levando o jugo, o peso cansa, levava surra. Pois esse orgulho dos fiscais, tu abateste, como na jornada de Madiã. Jornada de Madiã,
Do que o profeta Isaías está falando? O que é que Deus está inspirando aqui? Agora a gente volta mais ainda no tempo dos juízes, provavelmente século 13, 12 a.C. É um tempo, caros irmãos, em que os madianitas, povo numeroso, guerreiro, brigão, que não gostava muito de trabalhar, dominava Israel e mesmo não sendo oficial, fazia Israel de escravo. Quando ia chegando perto do inverno, como essa época do ano para nós é verão, lá é inverno. E o clima fica mais frio, e de fato fica frio, principalmente em região desértica no Oriente Médio. Eles encontravam em Israel todo o sustento para o inverno. Então os madianitas faziam uma campanha todos os anos, ano após ano. E quando chegava numa época como novembro, invadia os campos de Israel, roubava todo o mantimento, todo o combustível que queimaria o fogo e levavam embora. Então, quando isso ia acontecer, eles acampavam em torno dessas regiões, um grande exército, numerosíssimo, e só a presença deles já intimidava os outros povos. Israel estava passando por isso. Então Deus suscita um dos juízes, e ele vai, Gedeão, que vai agora combater os madianitas. Mas a desproporção do exército é terrível. Israel tem 10.000 homens, os madianitas têm 30.000 homens. Não dá para vencer assim. Deus então diz: 10.000? 10.000 é muito. Quem vencerá sou eu, não é o número do exército. Por isso, dispense, vá dispensando. E Deus então faz com que só fiquem 300 homens juntos com Gedeão. Esses 300 vão combater os 30.000 madianitas. Deus então inspira Gedeão para um dia de vitória e diz o seguinte: deponham as armas, joguem fora as armas de vocês. A partir de agora vocês entrarão somente no campo quando eu disser, tocando trombetas e quebrando objetos de cera. Aqueles objetos cerâmicos que eles tinham que levar, provavelmente levando água ou vinho, deveriam trazer vazios. E quando Deus dissesse, veja que tática é essa? Humanamente falando, é a tática da derrota. Os madianitas no campo deles, ou seja, todos juntos, reunidos. Agora Israel chega com 300 homens, entram nesse campo sem arma nenhuma, tocando trombetas e quebrando objetos de cerâmica, fazendo barulho para quê? Para atrair a ira dos madianitas e serem todos executados? Percebam que, humanamente falando, não tem lógica nenhuma. Mas inspirado por Deus, Gedeão convence os homens a fazê-lo. E Deus diz: divida o grupo de 300 em quatro. Uma parte vem do norte, 100 homens. Outra parte do sul, 100 homens. Outra parte do leste, 100 homens. Já são os 300. Eu virei do oriente. Eu virei do outro lado. E é aí, meus irmãos, que ele começa a mostrar para os homens que de fato quem governa é Deus. Quem é o Senhor é Deus. Espera anoitecer. Quando todos estiverem descansando, vocês entrarão nos campos fazendo barulho com a trombeta e quebrando os objetos cerâmicos. E assim eles fizeram. Do meio da noite, Israel invadiu o campo dos madianitas, tocando trombetas, quebrando os objetos cerâmicos. Os madianitas se acordaram, estavam todos dormindo, se acordaram não fardados, porque não dormiam fardados, e no meio daquela penumbra, eles não sabiam quem era amigo ou quem era inimigo. Israel está nos atacando. Se levantaram, pegaram as armas mais próximas e combateram uns aos outros. E eles se exterminaram na jornada de Madiã. É isso que Deus está dizendo a Acais. Como eu venci no passado, eu vencerei agora também. Não tenha medo, não tema, você vai ganhar. Como um dia Israel ganhou na jornada de Madiã. E o que vai acontecer? Botas de tropa de assalto, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas. Ou seja, não ficará rastro do passado. O grande temor, uma possível derrota, nada disso ficará. Todo o efeito de uma guerra desaparecerá. Porque, eis o motivo, atenção, porque nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho,
Ele traz aos ombros a marca da realeza. O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos Tempos Futuros, Príncipe da Paz. Ele está falando de um descendente de Acais. Acais era descendente de Davi. Agora um filho de Acais será esse que com sua chegada vencerá todos os medos, todos os perigos, todos os povos contrários. Percebe, caros irmãos, que é uma profecia tremenda, que pega elementos do passado, junta com o medo do presente, apresenta uma situação invencível e no fim das contas ouve-se uma voz de Deus dizendo: não tenha medo, eu vencerei, eu mesmo virei. É a minha força que combaterá, é a minha vontade que vai prevalecer. É o meu jeito de ser que dominará todos os povos. Porque vai nascer um menino. Está falando aqui do próximo rei de Israel, que será um rei bom, diferente de Acais. Será um rei que fará uma grande reforma, tanto política quanto religiosa, no meio daquele povo, trazendo a fidelidade a Deus o máximo que ele pode. Mas ele vai morrer. Então, pode ser até o pai dos tempos futuros, mas ainda não é aquele prometido. Mas fica a promessa: um menino nos foi dado, um filho nos nasceu. De quem é esse filho? Quem é o fruto, o objeto dessa promessa? A quem essa profecia realmente se refere? E continua dizendo o profeta: quando ele vier, será grande o seu reino, e a paz não vai ter fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, que ele irá consolidar e confirmar em justiça e santidade, quer dizer, fazendo a vontade de Deus, a partir de agora e por todo sempre. Ou seja, começa agora com a promessa, mas o reino dele não terá fim, vai até o fim do mundo. Por isso não pode ser Ezequias o próximo rei de Judá. Se refere a ele, mas não é ele. Existe ainda um outro filho que vai nascer, ainda fruto daquela promessa. E termina Isaías dizendo: o amor zeloso do Senhor dos Exércitos há de realizar essas coisas. Veja como aconteceu na jornada de Madiã. Foi Deus que venceu. Qual a explicação que temos para 300 homens contra 30 mil e não ficar nenhum dos 30 mil para contar a história? Não há explicação humana, é uma ação divina. É Deus que age em momentos estabelecidos por Ele na história humana, para mostrar que no fim das contas só Ele governa, só Ele é rei, só Ele é o soberano e Ele é invencível. Pode parecer, meus irmãos, que o mundo, esse mundo nosso de hoje, que despreza a Deus, que dificulta a nossa caminhada sagrada, que tenta incutir em nossa mentalidade e nossa consciência conceitos novos de religião que não estão de acordo com a Sagrada Escritura, que não estão de acordo com a fé de 2000 anos, que não são a fé dos apóstolos e ainda tem som de novidade que empolga tantas pessoas que, desconhecendo a própria Escritura ou ignorando a Escritura, começam a viver uma vida como Acais. Acais foi escolhido por Deus, foi ungido rei por Deus, mas acabou se esquecendo de Deus, tornou-se um homem dividido entre o seu querer e a obediência a Deus, entre o seu zelo pelo que é seu e o zelo pelas coisas de Deus. Então, em cima do muro ele ficava pulando para os dois lados, o lado que lhe convinha. Como é por isso, como disse no início, ele é retrato, símbolo de nossa humanidade. Veja, nós, homens e mulheres que temos fé, mas como é difícil levar essa fé até as últimas consequências. O apóstolo vai dizer: vós ainda não combatestes até o sangue na vossa luta contra o pecado. E é uma palavra quase que intimidatória, porque se eu devo lutar até o sangue na minha luta contra o pecado, por que de vez em quando eu abro as portas para o mal? Eu deixo que aconteça em minha vida o que não é a vontade de Deus, como se fosse uma coisa simples, porque haverá um depois. Não, porque Deus é bom. Sim, Deus é bom, meus irmãos, mas sua bondade é objetiva. Onde Ele não é ouvido, Ele para de falar, Ele espera a hora de voltar a falar, se assim quisermos. Ele é insistente, mas Ele, meus irmãos, não vai nos obrigar a fazer o que não queremos. Ele aqui está dizendo a Acais: veja, Acais, não é por causa de você
É por causa da minha promessa. Então, por causa da minha promessa, você hoje é abençoado. Você não vai perder. Eu farei, eu vencerei. Eu sou a sua força, a sua garantia, a sua esperança. Sou eu. Mas, Senhor, eu não mereço. Por que o Senhor vai me fazer assim tanta alegria? Por que o Senhor me faz coisas boas se eu não mereço? Porque muitas vezes Deus só quer nos ver sorrir e nós nem percebemos isso. Porque Ele é bom, porque Ele é paciente, porque é compassivo, porque nos ama. E utilizamos esse amor de Deus tantas vezes contra Ele, mas Sua palavra prevaleceu. 700 anos depois dessas palavras de Isaías, aconteceu que no tempo de César Augusto, quando publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra, esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria, todos iam registrar-se cada um na sua cidade natal. E por ser da família e descendência de Davi, interessante, Acais, que recebeu a promessa, descendente de Davi. José, 700 anos depois, quando Israel não tinha mais rei, quando já era governada pelo Império Romano, agora vem, ainda a família permanece, a dinastia não existe, mas permanece seus descendentes, e por ser descendência de Davi, José subiu de sua cidade Nazaré, na Galileia, onde morava, até sua cidade natal, a cidade do rei Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estava em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Aquela profecia a Acais iria se cumprir no filho de Maria. É esse menino que nasce hoje em Belém, que é de fato o objeto daquela antiga profecia, daquela antiga promessa. Esse sim reinará para sempre. Esse sim não será vencido nem pela morte. E espera que sejamos seus, seu povo. Um povo não por obrigação de consciência, mas um povo que diz sim porque o ama. Meus irmãos, temos diante dos olhos o cumprimento da promessa. Hoje, nessa liturgia, nós estamos em Belém. Nós estamos vendo o acontecido. Nós estamos vendo a promessa que se cumpre e é uma das maiores de todas as promessas. Porque hoje, na pequenina Belém, Deus se fez homem. Deus entrou no nosso meio. Deus veio a nós. Veja, Isaías não podia nem sequer imaginar, mesmo quando disse, o Senhor dos exércitos, Ele mesmo realizará isso. Nunca passou pela cabeça dele que aquele Messias, aquele ungido, aquele prometido, seria o próprio Deus. Ele desceu dos céus, Ele rasgou os céus e desceu. As montanhas se estremeceram, derreteram como cera, ou seja, diante dele nada é grande. E Ele tão pequeno diante de nós. Por que Deus se fez pequeno? Não é, meus irmãos, para olharmos para Ele simplesmente com sentimentos bondosos. Deus é Deus, Ele é o bom. Mas Ele se fez pequeno para chegar perto de nós. Há 2000 anos, Deus, o Pai, pegou o seu Filho eterno, feito homem, e colocou no colo de Maria. Hoje, nessa liturgia, não duvide, não tenha medo. Ele pega o seu filho e põe no colo de cada um de nós. O que faremos com esse menino? Ele que é o objeto da promessa. Ele que é a promessa cumprida. Nós que sairemos dessa igreja levando conosco este menino, o que faremos com ele? É o que fizermos com a nossa fé. É como levamos a sério nossa vida. Do jeito que nós vivemos nossa fé. Se nessa proporção cuidássemos de um recém-nascido, ele sobreviveria, ele cresceria para cumprir sua promessa e nos salvar, ou ele morreria no meio do caminho. Qual o tamanho de nossa fé? Até onde levamos a sério a nossa fé? Acais está relutando, será que nós também não somos Acais? Isaías diz a Acais, não tenha medo de ser de Deus, não tenha medo de ser obediente a Deus, jogue fora da sua vida tudo aquilo que não agrada a Deus, abandone seus vícios, suas fraquezas, se fortaleça no Senhor.
Aí estão os mandamentos, o caminho para agradar a Deus. Não descumpra nenhum deles. Tenha coragem. O próprio Deus vencerá. Ele mesmo fará isso. E qual a nossa resposta diante do profeta? Qual a nossa atitude diante do menino que nasce em Belém? Porque nasceu para nós um filho, um menino nos foi dado. Maria então o enrolou, o seu filho primogênito, e o colocou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Sei que essa promessa, essa pergunta, melhor dizendo, de tempos em tempos volta a nós. Existe lugar para ele em nossa vida? Existe lugar de fato para ele no nosso dia a dia? É uma pergunta que deve hoje ecoar nos nossos corações. É olhando para o que aconteceu naquela pequena gruta, aquele menino que nasce escondido de todos os povos, que se encontra a verdadeira força de Deus. Tão pequeno, já pensaram nisso? Olha a nossa fé como é, meus irmãos, assim como aquela proposta que Deus fez a Gedeão e os 300, praticamente sem lógica. Olha a nossa fé como é parecida com isso. Nós cremos com toda a nossa vida que a razão de ser de todas as coisas, e todas as coisas que eu falo, imagine a mais distante galáxia, o infinito do universo, o mais profundo dos oceanos, o mais profundo dos nossos sentimentos, tudo isso tem uma razão de ser. Um menino que há 2000 anos nasceu numa gruta em Belém de Judá. Ele é o Senhor, Ele é o soberano, como Isaías tinha dito, como agora podemos testemunhar. Duvidam? Ainda diz o Evangelho. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos tomando conta dos seus rebanhos. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores e a glória do Senhor os envolveu em luz. O que isso quer dizer? Que quando Jesus nasceu, o céu veio à terra. O anjo apareceu aos pastores e eles ficaram com muito medo. Mais uma vez o medo. Acais com medo, pastores com medo, nós com medo da vida, do que vai acontecer, dos perigos que podem vir. Nós temos tantos medos. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo. Isaías e agora um anjo com a mesma palavra. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Que alegria é essa? Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Nós pensamos então, um sinal maior do que os anjos. E é, não duvidem. Isso vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. Está aí um sinal maior do que os anjos. Está aí um sinal maior do que a profecia de Isaías. Porque é cumprimento, porque é Deus que se faz próximo, é Deus que vem a nós. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvando a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por Ele amados. A paz anunciada por Isaías a Acais, anunciada pelos anjos aos pastores, anunciada pela igreja ao mundo, é esse menino que nasceu em Belém. Meus irmãos, nessa noite santa, não saiamos daqui pensando em outra coisa senão em cuidar bem desse menino. Não é Ele que cuida de nós? Sim, Ele é o nosso Deus que nos salva, mas a nossa fé é o cuidado que temos com Ele. Nossa relação com Deus é firmada no idioma, a fé. Em torno da fé, nós encontramos conhecimento, encontramos história, arqueologia, tudo que pode nos fazer compreender melhor, mas é a fé, o idioma da nossa relação com Deus. É pela fé que cremos, é pela fé que aceitamos o Senhor, é pela fé que rejeitamos tantas coisas propostas pelo mundo e não agradam a Deus, só para não perdê-lo, porque com Ele está a nossa salvação. Perdê-lo é perder a nossa salvação. Ignorá-lo, meus irmãos, é esquecer o mais importante da vida. Não sei que tipo de mentalidade aprendemos, mas é bom reformá-la, se ela não for assim. O mais importante nessa vida é Ele, o resto vem depois.
Ele é mais importante do que nossos sonhos, nossos planos, nosso passado, presente e futuro. Ele nos salva de todas as coisas. Sem Ele, nós estaríamos como Acais, esperando só a hora da destruição e da desgraça. Mas porque Ele veio, uma luz resplandeceu, e nós que estávamos nas trevas, que estávamos descansando à sombra da morte, temos a eternidade aberta nos esperando. Começa agora essa história, quando no primeiro passo levamos esse menino conosco, na nossa fé, procurando amá-lo acima de todas as coisas, porque aí encontraremos de fato o Senhor, aquele que diz e faz. O céu se rejubile hoje e exulte a terra, aplauda o mar e o que vive em suas águas, os campos com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas na presença do Senhor, pois Ele veio para julgar a terra inteira, governar o mundo inteiro com justiça, e os povos julgará com lealdade. Bem-vindo esse menino bendito à nossa vida, que faça em nós o que quer e assim nos salve. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos juntos nossa fé católica. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação desceu dos céus. E se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, na hora em que a boa nova anunciada pelos anjos leva alegria ao coração de toda a gente, oremos por toda a humanidade, dizendo com toda confiança: ouvi, Senhor, a nossa oração.